Bom, então a aula de hoje vai ser sobre vinho, erro, incerteza, propagação de incerteza. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vai falar um pouquinho sobre medição, exatidão de uma medição, precisão da medição, erros de medição, cálculos do erro de medição, a instrumentação, erro de instrumentação analógica, erro de instrumentação digital, incertezas, causas da incerteza, incertezas e erro não sistemático, determinação das componentes de incerteza, meio de propagação das incertezas, propagação de incertezas no caso da incerteza combinada, certeza expandida e fator de expansão e determinação do tamanho da amostra. Então, esses são os assuntos que nós vamos falar hoje. Bom, então, na aula passada eu sugeri que vocês baixassem o VIN, né, do Inmetro, site do Inmetro, que vocês fossem se familiarizando, né, com essas palavras. Né? Então, medição, o que é uma medição? Né? O VIN tem todas as definições, né? Então, essa é uma definição que vem desse livro, né? Então, é um processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. A medição não se aplica a propriedades qualitativas, né? Então, não, o que é o valor verdadeiro de uma medição? O valor de uma grandeza é compatível com a definição da grandeza. Na abordagem de erro, para descrever as medições, o valor verdadeiro é considerado único e, na prática, desconhecido. Então, a abordagem de incerteza consiste, né, num reconhecimento de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes da definição de uma grandeza, não existe um valor verdadeiro único, mas um conjunto de valores verdadeiros, né, consistentes com a definição. Né? Então, entretanto, esse conjunto de valores é, em princípio e na prática, desconhecido. Outras abordagens evitam completamente o conceito, né, de valor verdadeiro e avaliam que a validade dos resultados de medição são feitos com auxílio de compatibilidade meteorológica. Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente nunca tem um valor realmente verdadeiro de uma medição. Né? A gente tem um valor que é aproximado, pois vai existir um pouco de erro, né, para mais ou para menos, e aí a gente sempre trabalha, né, no que foi aferido. Bom, então, exatidão da medição. Então, tem um grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro de mensurado. Então, a exatidão não é uma grandeza, ele não é atribuído um valor numérico. Né? Então, a medição é dita mais exata quando é caracterizada com um erro menor. Né? Então, vai ter essa variação do erro, né, como eu falei. Então, a gente vai fazer vários experimentos, né? E na repetição de determinadas amostras, por exemplo, vai ocorrer, né, um erro para mais e para menos. E a gente vai saber qual é a variância, né, qual é o desvio e todos os detalhes estatísticos, né, dessa medição. Então, precisão de medição. Né? Então, um grau de concordância entre as indicações dos valores medidos obtidos por medições repetitivas, exatamente o que eu acabei de falar. Né? Então, tem um objetivo ou objetivos similares sobre condições especificadas. Então, a ideia principal, né, é que eu vou conseguir medir a precisão dessas medições de acordo com a repetição. Né? Eu vou ter várias medições, né? E aí a gente expressa de uma forma numérica, né, por meio de medidas de dispersão, desvio padrão, ou variância, ou coeficiente de variação, né, as condições especificadas. Então, essa precisão vai ser especificada de alguma forma, né, ou mais ou menos tanto, para cima ou para baixo, né. Então, acaba acontecendo dessa forma. Então, o que é um erro de medição? Vai sendo o valor medido de uma grandeza, né, e um valor de referência. Então, espera-se que o valor de referência lá que o fabricante, por exemplo, que fornece, é 10 quiloohms, né? Mas vai, na hora que estou medindo até o instrumento, vai ser um pouco para mais, um pouco para menos, né? E aí a gente entra com esse conceito de erro de medição. Então, na verdade, não, nenhum processo fabril é 100% exato, né? E aí acaba acontecendo isso, né? E também nenhum instrumento de medição é 100% intolerante a erros, né? Então acaba que a gente tem um valor que é a referência, mas a gente muitas vezes tem que fazer calibração, né? Por meio de padrão, né? Por um valor medido por incerteza de medição é desprezível. Então,
ou se o valor, né, for convencional for fornecido. Então, nesse caso, o erro de medição é fornecido. Então, geralmente, o fabricante fornece, né, o erro, né? Então, a ideia principal é que, né, vai ser, essa diferença sempre vai existir, tá? E esse erro geralmente é um erro de medição, né? Bom, então é erro sistemático, né? Então a gente pode ter um componente do erro que medições repetitivas permanece constante ou varia de uma maneira desprezível. Então, há um valor de referência para o erro sistemático e um valor verdadeiro, né? Um valor medido de um padrão com incerteza de medição desprezível, ou um valor convencional. Então, o que acaba acontecendo? O erro sistemático é igual a diferença entre o erro de medição e o erro aleatório. Então, a gente tem um pequeno erro, né, que é um erro que ocorre pela aleatoriedade, e o erro de medição. Então, essa pequena diferença é o erro sistemático, né? Então, um erro aleatório, né? Um erro que é um componente do erro de medição, né? Que em medições repetidas varia de forma imprevisível. Então, ele vai variar. A gente vai repetir vários experimentos, né? E esse valor de erro ele vai variar, né? E aí a gente tem um valor de referência. Os aleatórios de um conjunto de medições repetidas formam a distribuição, né? Que pode ser resumida a sua esperança matemática, né? O valor esperado, tal, geralmente assumindo sendo zero sua variância. Então acaba a gente tendo aquelas distribuições gaussianas, né? Que explicam como é que o erro ocorre, né? E aí a gente tem uma variância em torno de zero, mas a tendência é que ele vai variar de acordo com essa distribuição aleatória. Então, a ideia principal é que o erro aleatório é a diferença entre o erro de medição e o erro sistemático, né? Então, acaba acontecendo dessa forma. Então, explicado isso, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos, né? Esse é um exemplo sobre efeito de carga de tensão ou de corrente. Então, a gente aqui tem um circuito e a gente quer medir a corrente desse circuito. A gente tem que colocar um aparelho de medição, né? Um amperímetro em série aqui, né? E aí a gente vai ter essa equação, né, de medição de corrente, né? Aqui é a mesma coisa, se a gente for usar um instrumento de medição como voltímetro, no caso. Então, a gente, para medir a tensão no voltímetro aqui, a gente vai ter, né, que usar essa forma. Porém, né, sempre há algum erro, né, e aí a gente acaba tendo que compensar, né, ou verificar que o erro é causado pelo instrumento. Então, correção. Valor acrescentado ao resultado bruto da medição para compensar o erro sistemático, né? A correção é igual ao sinal contrário do erro sistemático estimado, já que o erro sistemático não é conhecido perfeitamente, né? A compensação de erro não é completa. Então, o fator de correção, né, um fator numérico para o qual se multiplica o resultado bruto da medição para complementar né, para compensar esse erro sistemático. Então, a gente acaba tendo que atribuir algum fator para corrigir. Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo dos erros de medição? Então, a gente pode pensar que a gente tem um condutor elétrico, aqui um fio de cobre, né, esse fio de cobre vai ter uma resistência, né, a uma temperatura, né, de acordo com a seção. E seu comprimento é. Então, a equação, né, da resistência é dada pela resistência, que é igual à resistividade do cobre, aqui do material, né, no caso do cobre, vezes o comprimento dividido pela área da seção do fio. Né? Então, o que acaba acontecendo? Como é que a gente calcula R adequadamente? Né? Então, a gente tem que pensar em todas as correções e erros conhecidos. Né? Teremos, na melhor das hipóteses, uma estimativa aproximada, né, do valor verdadeiro da resistência. Né? Porque o que acaba acontecendo? A gente, nas medições L e S, elas são afetadas por alguma incerteza, né? Quem garante, né, que a seção é uniforme ao longo do condutor, né? Completamente uniforme, que não vai ter nenhuma uma parte que é menor ou maior um pouquinho, né? E quem garante que essa temperatura T, né, ela vai estar a 20 graus perfeitamente ao longo do condutor inteiro, né? Então, quem é que garante que essa resistividade do cobre, né, vai ter um cobre puro, né, ao longo desse condutor? Então, essa resistência ela também vai, né, essa resistividade também vai variar, né, devido à impureza do material. Então, a resistência é influenciada por outras grandezas, né? A gente pode pensar que a gente tem várias variáveis que podem causar diferentes resultados aqui, né?
Bom, então uma definição clássica de um erro de medição, né, é a diferença algébrica entre o resultado da medição e o valor verdadeiro. Definição, de acordo com o Nelson Dano. Então a gente tem um delta x lá, né? Então a gente tem um erro menos o valor ideal. Então que acaba acontecendo? Idealmente, né, em geral, não é conhecido, né, exatamente o valor real, né, o valor verdadeiro. Então, é designado um valor convencional verdadeiro. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem o valor médio, né, convencional e o verdadeiro. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter uma média de erro, que o erro pode ser mais concentrado ou menos concentrado, de acordo com essa distribuição de Gaussiano aqui, né? Então, a repetição de medições vai causar, né, uma variância que pode ser um pouco maior, né, um erro um pouquinho maior, né, ou mais espaçado, digamos assim, e ou, né, valores mais aproximados. Então, a gente tem uma ideia, né, de que esse aqui vai ser, né, a média do nosso erro, de acordo com o número, né, X de medições. Então, a gente acaba tendo que fazer algo do gênero. Então, o erro absoluto é o módulo, né? Então, a gente tem o módulo da variação, né? E aí a gente tem o correspondente do erro relativo, que é a variação dividido pelo verdadeiro, né? E aí a gente também tem, né, o verdadeiro não é conhecido, né? Então, aí o erro relativo muitas vezes é chamado de tolerância, né? Então, ele é aproximado, né, do valor x e a sua variação. Então, a gente tem uma tolerância, às vezes, que é mais ou menos, né, 5%, mais ou menos algum valor, né, mais ou menos 10 ohms, por exemplo. Então, um erro de instrumentação analógica. Né? Então, como é que é dado isso? Né? Então, é um limite do erro é representado por índice de classe, né? Então, a gente falou isso na aula passada, né? Então, o próprio aparelho, o manual do instrumento, né, que a gente está usando, ele prevê várias classes, né? Então, o instrumento pode ser muito preciso, então ele tem 0,05% de erro, né? 0,1%, né? E assim por diante, até chegar a 5%, né? Que é o pior dos casos. Então, esses instrumentos aqui com mais precisão vão ser mais caros, esses instrumentos menos precisos vão ser mais baratos, né? Mas a gente consegue ter uma estimativa, né? Do valor verdadeiro, mesmo tendo algum erro. Então aqui dá um exemplo, né? A gente tem um voltímetro de 10 volts, né? De força eletromotriz, né? Com um índice de 0,5, né? Um índice de classe aqui. Então a gente tem um índice de 0,5, pegando a tabela, que 0,5 é mais ou menos 0,5%, né, de erro absoluto. Então, qual vai ser a medição para esse nosso voltímetro? E se a gente pegar, né, o índice aqui e os 0,5% vezes os 10 volts, a gente vai ter um erro, né, de 0,05 volts, né? Isso pode ser para mais ou para menos, né? Então a gente vai poder medir 9,95, vai poder medir 10,05 volts. Então essa é a ideia. Então, um erro de instrumentação analógica, né, é dado por essa forma. Então, e o erro absoluto máximo é, né, esse índice dividido por 100 vezes, né, a tensão do voltímetro. Então, a gente tem um erro relativo máximo, né, que então é o erro, né, o sigma max, né, dividido pela leitura, né, ou o IC vezes, né, a tensão aí no caso, divididos pelo percentual da leitura. Então, acho que esse aqui é o jeito mais fácil de calcular, então a gente calcula aqui, né, o que foi medido vezes o índice dividido pela leitura. E, teoricamente, né, quando a gente usar o erro máximo, né, perto do início da escala, né, ele vai ter um valor muito parecido ao infinito, né? Então, porque essa leitura vai ser muito pequena, né, e aí nessa divisão a tendência é o erro ir por infinito. Então, a gente recomenda, né, que na hora de fazer esse cálculo a gente se aproxime, né, do valor do fundo de escala. Né? Então, a gente chegar perto do fundo de escala aqui para fazer esse cálculo. Né? Senão, essa conta aqui vai tender a ser dessa forma. Né? A leitura é muito pequena, então dividir por um número muito pequeno dá um valor muito alto. Então, é essa que a gente, em vez de usar o início da escala, a gente use o final da escala. Né? Um erro de instrumentação digital. Esse erro geralmente é especificado em duas partes. A aula passada a gente falou um pouco sobre isso. Então, a gente tem entrada, leitura, tem o erro de resolução, né? Ou seja, o erro relacionado ao bit menos significativo. Como é que fica isso? Então, a gente pode pensar,
né? Que a gente tem um fabricante que diz lá que faz um multímetro digital com escala de 20 volts, né? E aí ele tem um erro máximo de 0,8 na leitura, mais o erro, né, mais o bit menos significativo. Esse multímetro, ele é de vários meio dígitos, né, que a gente viu aula passada, né? Vai 0 a menos 59. Então, né, ele vai medir 0 a 20 volts dessa forma. E aí ele vai ter um erro do bit menos significativo, que é o 0,01, né? Então, é o menor erro, a maior variação aqui do dígito menos significativo. Então, como é que a gente faz essa conta? Mas o termo, muita gente descreve, né, isso aqui de forma errada. O termo mais correto seria incerteza, tá? Então, o que que acaba acontecendo? A gente tem que usar aquela fórmula lá, né, da incerteza, percentual da leitura ao quadrado, mais o dígito ao quadrado, vezes o quadrado de tudo, né? Vê que é 1,2% de 100, né? Então, 1,2% de 100 é 1,2. Então, a menor variação é 0,1, só que são dois dígitos, né? Então a gente fica com 0,2. Então a gente fica com 0,2, leva ao quadrado, tira a raiz e se aproximou de 1,2 ohms. E é calcular a incerteza do multímetro. Basicamente essa aqui é a forma de calcular. Então o ideal é que a gente tenha sempre o percentual do leitor e o percentual dos dígitos. Então vai ser sempre definido assim, né? O fabricante vai te dizer, eu tenho 1% de leitura mais tanto, né? Então tantos por cento de leitura mais tantos dígitos. Tá? E aí a variação vai ser da incerteza vai ser dessa forma aqui, tá? Então, definições de incorporação de incerteza. Então, o que é uma incerteza de medição? É um parâmetro não negativo que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas. Então, a incerteza não compreende componentes provenientes de efeitos sistemáticos, como componentes associados a correções ou valores padrões, né? Então, assim como a incerteza definicional, né? Então, algumas vezes não são corrigidos esses efeitos sistemáticos estimados, né? Em vez disso, são incorporados componentes de incertezas associadas. Então, um parâmetro por ser, por exemplo, um desvio padrão denominado, uma incerteza de medição padrão, ou em seus múltiplos, né, ou a metade do intervalo tendo a probabilidade de abrangência determinada. Então, geralmente, né, para um conjunto de informações subentende-se, né, que a incerteza de medição está associada a um valor determinado atribuído ao mensurando. E a modificação desse valor resulta numa modificação de incerteza associada. Então a gente vai falar, né, da incerteza, das causas da incerteza associada, também da incerteza combinacional. Então o que a gente acaba identificando, né? O que causa a incerteza? Então a dificuldade de definição da quantidade a ser medida, né? Então a gente tem características de operação do instrumento, né? Interação entre o instrumento e o sistema utilizado na medição, interação entre o instrumento e o operador, né? A metodologia utilizada, as condições do ambiente, né? E tudo isso, né? As temperaturas, enfim, né? Temperatura do ambiente, enfim, muitas coisas podem ser causas de incerteza. Então, uniformidade no material também, daquilo que está medindo, né? Então, acaba, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Por exemplo, aqui, né? O período de um pêndulo é medido através do uso de um relógio que é parado manualmente em uma resolução de até 0,01 segundo, né? Ou seja, 10 milissegundos. Então, né, a medida depende dos reflexos do operador, né? E a interação entre o instrumento e o operador. Porém, o resultado pode ser alterado, por exemplo, são determinadas 10 medidas de duração de 10 períodos com a metodologia empregada. Então, os três principais fatores que afetam a medida: a resolução da medida, os erros aleatórios, ou flutuações aleatórias e os erros sistemáticos. Se a gente fizer muitas medições, né, a tendência é que a gente ache um valor médio para essa incerteza. Então, quais são os documentos de referência, né, que ajudam a calcular incerteza de medição? Guia, né, para a expressão da incerteza de medição. A gente, né, tem esse livro aqui, que é oriundo de outras, digamos, associações de padronização, como a ISO, ou enfim, como a ANSI, né? E a gente acaba tendo também a nossa, né, que é a da BNT, ou seja, do Inmetro, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né?
e a gente tem esse guia, né, para expressão de incerteza de medição. As incertezas, elas podem ser um erro não sistemático. Pode ser incertezas do tipo A, são avaliadas por métodos estatísticos, né, então caracterizadas pela variância, pelo desvio padrão, pelo número de graus de liberdade. E a incerteza do tipo B, né, que são avaliados por outros meios, né? Dados obtidos do superviviente, experiência, o conhecimento do comportamento do sistema de medição, né? Especificação do fabricante ou dados obtidos por curvas de aferição ou outros documentos. Então, a incerteza é especificada por um dado nível de confiança. Por exemplo, eu tenho 90% de confiança, eu tenho, né, um intervalo de 95% de confiança. Então, admite-se que foi utilizada geralmente a distribuição normal estatística, né, a não ser que outra seja especificado. A leitura que a gente faz no dispositivo é feita através da medida que a gente faz experimentalmente, mais ou menos a incerteza. Então, a gente vai ter essa incerteza. E ela é estabelecida como os limites, né, máximos e mínimos de um determinado nível de confiança. Então, como a gente falou, né, se eu tiver um nível de confiança lá de 95%, né, então eu tenho 10 gramas, né, vai ter a medida experimental e mais ou menos 1,3 gramas, né, de erro. Então acaba acontecendo dessa forma. Então, valor ideal da medida aqui, né, e mais ou menos 1,3, ou seja, eu vou poder medir 11,3 gramas, né, ou 8,7 gramas, mais ou menos isso, tá? Então, eu tenho todo esse erro aqui que vai ser uma variação, então, nesse caso aí. Bom, então, né, quais são os parâmetros estatísticos importantes, né, da gente saber, né, para ter uma noção, uma revisão? Então, a ideia principal é a média. Então, como é que é feita a média? Expressada por x barra, né? Então, a gente tem um conjunto de valores medidos dividido pelo número total de amostras, né? Então, isso aqui é o valor médio, né? Como é que é feito o desvio? Então, eu tenho calculado essa média, eu vou pegar todos os valores e fazer uma diferença, né, entre o valor e o valor da média. E aí eu vou ter, né, no caso, esse desvio, né, referente à média. Então, qual é o valor absoluto do desvio médio? Então, eu tenho que fazer todos os desvios, somar todos eles e dividir pelo número de amostras. Então, aí aqui eu passo a ter o desvio médio. E qual é o erro relativo? Então, o erro relativo é o valor do desvio médio dividido pela média, né? Então, reparem que é todo um procedimento para tu determinar todas as variáveis, né? Então, qual é o quadrado de desvio padrão experimental? Então, como é que funciona? Então, isso aqui é a variância. Então, essa variância vai ser todas as variações, né, os desvios somados, divididos por n-1. Dentro de uma distribuição gaussiana, né, cuja forma é essa aqui, né, a gente tem aquele esquema, né, da média mais ou menos do mu, né? Então, a ideia é que a gente vai ter os graus de confiança, geralmente definidos por uma gaussiana. Então, a gente quer saber o porcento total da área, né, ou 50%, ou 60%, ou 95%. Então, aqui começa a ser os graus de confiança mais altos, né? Então, determinações, né, da incerteza. Então, dada, né, uma grandeza xi, cujo valor, né, vai ser dado a partir de n amostras independentes, né, ou seja, xi de k, e xi obtidas nas mesmas condições de medição. Então, a melhor estimativa desse conjunto de observações é medida da seguinte forma, né? Então, a gente tem a média de xi, né, que é aquilo que a gente viu, né? Todas as medições dividido pelo número de amostras. Como é que é calculada a incerteza padrão, ou seja, a U de xi, né, associada a xi, que é a estimativa do desvio padrão da média. Então, como é que é feito o cálculo? Então, a gente tem que calcular, né, o desvio padrão lá, dividir pelo raiz de n. Então, a ideia é que, né, esse desvio padrão vai acabar, né, essa incerteza padrão vai se tornar 1 dividido por n, que multiplica n menos 1, né, e a média ao quadrado, que é dos desvios, né? Ou seja, tem um desvio da média elevado ao quadrado, vou somando todos os desvios quadrados, né? E divido por n multiplicado por n menos 1. E depois ainda tiro uma raiz quadrada, né? Ou seja, elevado na 1 meio. Então, essa fórmula aqui permite que eu calcule a incerteza padrão, tá?
Então, a incerteza padrão, né, ela expressa como estimativa indicado um desvio de padrão estimado, né? Por exemplo, como eu falei ali, o caso do sigma, né? Então, o sigma é o desvio padrão. Incerteza da estimativa de entrada, né? Xi é denotada pelo U de Xi, ou seja, a gente sabe que a estimativa da entrada é determinada por aquela fórmula ali que a gente acabou de ver, né? Que é a incerteza padrão. E a incerteza padrão de estimativa de uma saída determinada pela propagação da incerteza é chamada, então, de incerteza padrão combinada, né? Então, ela é denominada UC de Y. Então, reparem que não é X. X geralmente é entrada, Y geralmente saída, né? Então, quando a gente fala, né, disso, a gente pode perceber aqui com algum exemplo, né? Então, a gente tiver um relatório de calibração que especifica um valor de tensão, né, VP, né, que é nominal de 1,02 e é igual a 1,018 lá, mais ou menos 156 microvolts, uma temperatura de 20 graus Celsius. A incerteza, né, de 126 microvolts, ela foi definida para um nível de confiança de 95%. Então, determine a incerteza padrão e a variância padrão. Então, como é que a gente resolve isso aí? Então, né, segundo a nossa tabela lá dos intervalos de confiança, né, no caso da Gaussiana, né, então se a gente tem 95%, a gente tem mais ou menos 1,96. Então, o que tem que fazer? Tem que pegar o valor que varia aqui, né, ou seja, mais ou menos 156 microvolts, e dividir, né, pelo 1,96. Então, fazendo essa conta aqui, a gente tem aproximadamente, né, 80 microvolts como a nossa incerteza padrão. E como é que a gente calcula a variância? A variância é o quadrado, né, do desvio padrão, né? Ou seja, a variância padrão é o quadrado da incerteza padrão. Então, a gente tem que pegar esse valor de 80 microvolts e elevar ao quadrado. Quando a gente eleva isso ao quadrado, né, dá 6.400 vezes 10 na menos 12, né? E aí, consertando aqui, vai dar 6,4 vezes 10 na menos 9 volts quadrados. Então, isso aí que é a nossa variância padrão. Então, a ideia principal era só calcular isso. Então, repare, né, que no caso da incerteza padrão, a gente usou a tabela aqui, né, com os graus de confiança e o quanto se afasta de X, né. Então, a gente fez esse cálculo, né, baseado aqui, né, nesse valor, né, a gente tenta calcular a incerteza padrão a partir do grau de confiança que foi dado, né, pelo fabricante. Bom, então, lei de propagação das incertezas, né? Então, o que acaba acontecendo, né? A incerteza padrão com variância de estimativas de entrada são combinadas matematicamente, né? A gente produzir uma incerteza padrão combinada da quantidade de saída, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem que fazer o cálculo da incerteza aqui da variância combinada, né? Então, o covariância combinada. E aí a ideia principal é que a gente tem que obedecer esses cálculos. Então, a gente tem que falar do coeficiente de sensibilidade, da incerteza padrão associada à estimativa, né? E da covariância. Então, aqui está a fórmula da covariância, né? Então, reparem que é o desvio da média na posição, no caso, xi, da variável i, e no caso da variável j, né, e tudo dividido pelo número de amostras menos 1. Então, essa aí é a variância combinada, né, a covariância combinada. E aí a gente tem que fazer o cálculo, né, dessa incerteza. Então, como é que funciona? Então, propagação das incertezas, no caso da incerteza matemática, é um procedimento matemático, né, de simplificações e considerações para obter uma expressão de incerteza padrão na grandeza G. Então, supõe-se, né, que G tem uma variação em relação a x, né, G tem uma variação em relação a y, e G tem uma variação a z. Então, a gente vai ter que pegar essa variância, essa variação, elevar ao quadrado, multiplicar pela variância x. Tem que fazer a mesma coisa de relação a y ao quadrado em relação à variância de y. Pegar a mesma coisa, a variação de g em relação a z, multiplicar pela variância de z, e isso vai ser a soma das variâncias combinadas de G. Então, essa equação, né, a gente permite calcular a incerteza mais provável da grandeza G em função das incertezas de cada uma das variáveis, né?
das quais a mesma é dependente. Então, um exemplo disso, né, bem simples aí, a gente tem um ar-condicionado de 10.000 BTU, né, e a tensão elétrica medida aí é 220 mais ou menos 10 volts, e a gente tem uma corrente de 6 amperes, mais ou menos 1 ampere. Então, a gente quer determinar a potência real dissipada desse aparelho. Então, só lembrando a lei de Ohm, né? P igual a V vezes I, né? Então, a gente vai ter uma ideia, né, aqui principal da potência do equipamento. Então, se a gente pegar 220 e multiplicar por 6, a gente tem 1.320, né? Então, como é que a gente pode pensar também, né? No melhor e no pior caso, geralmente a gente pensa na potência mínima e potência máxima, né? Então, como é que é a potência mínima, né? Então, é o pior caso, a gente tem a menor tensão e a menor corrente, né? Então, a gente vai ter 210 volts multiplicado por 5 amperes, vai ter 1.050 watts, né? Pensando pelo lado contrário, né, qual é a potência máxima? Então, a potência máxima vai ser, né, 220 mais 10, ou seja, 230, e 6 amperes mais 1 vai dar 7. A gente vai ter como potência máxima 1.610 watts. Né? Então, uma maneira correta de se pensar em certeza combinada é usando a equação de medição. Né? Então, a equação de potência depende de V e de I. Né? Então, a gente tem que fazer a variação da tensão e a variação de tensão ao quadrado, quanto varia, né, em relação à potência aqui, a corrente e a variação da corrente ao quadrado e fazer a conta. Né? Então, como é que fica? Variação de potência em relação à tensão, né? Então, acaba acontecendo que a variação de potência em relação à tensão é a corrente, então sobra a corrente, então a corrente é quanto? É 6 ao quadrado. Quanto que varia a tensão ao quadrado, né? Então, a tensão ao quadrado é 10, né? Aqui está o 10 volts, então a gente tem que levar 10 ao quadrado. Então, qual é a variação em relação à potência, em relação à corrente, né? Então, se PV igual a I vezes U, sobra V, né? Então, quanto é que varia V? Nesse caso aqui, 220, né? V é o que varia, é o quadrado. E quanto é que varia a corrente, né? Que é a segunda parte da equação. Então, qual é a variância da corrente aqui, né? Então, a variância da corrente é mais ou menos 1, né? Então, 1 ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, né? Então, a gente vai ter I ao quadrado vezes 10 mais V ao quadrado vezes I, vezes 1, né? Vezes a variação da corrente. Então, a gente vai fazer um cálculo, né? Aqui e a gente vai obter 228. Então, como é que funciona? A gente pega a potência nominal, né, mais ou menos esse valor, né, que a gente acabou de calcular. O desvio aqui, a gente passou a raiz quadrada, né, então a gente calculou o desvio quadrado. E aí, a gente vai fazer a potência mais ou menos o desvio. Né? Então, a gente tem 1.320 mais ou menos 228. Então, essa aqui é a nossa medição final, né, de incerteza combinada. Bom, então um outro exercício, né, que esse aqui vai ficar para vocês resolverem. Então, quando se aplica uma tensão elétrica, né, de 100 volts mais ou menos 1%, né, e um resistor de 10 ohms mais ou menos 1%, e uma corrente I, né, que é igual a de 10 amperes mais ou menos 1%. Calcula a potência dissipada nos tais modos diferentes, né? Ou seja, quais são os tais modos diferentes e qual deles tu acha mais adequado. Né? Então, a gente sabe que a potência, né, ela inicia com tensão vezes corrente, derivado da outra lei de Ohm, né, que tensão é igual a I vezes R. A gente faz um jogo aqui, né, das variáveis e também consegue achar que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou que a potência igual a tensão ao quadrado sobre R. Então, a gente tem que calcular, baseado nessas, né, tais fórmulas aqui, né, a variância. Qual é a mais adequada? Tenta explicar por quê, né? Então, a gente considera aí esses outros resistores, né? Ou seja, a gente tem 20 mais ou menos 4 ohms e 300 mais ou menos 2 ohms. A gente quer determinar o valor da resistência equivalente quando, né, os resistores estão em série ou quando os resistores em paralelo, né? Então, tem que lembrar que a forma do em série, né, a soma dos resistores, e em paralelo é 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2.
né? Então a gente tem que fazer uma simples ajuste aí para achar a fórmula do resistor equivalente de paralelo e depois aplicar de novo aquela fórmula aqui, né? Que a gente já viu, né? Tranquilamente, não tem nenhum problema. Então, tendo, né, o caso de uma resistência de cobre, né? De um fio de cobre, a gente quer fazer em função da temperatura, né? E a equação é dada por essa, né? A equação da resistência em relação à temperatura é dada por essa aqui, né? Então, aí ele te dá a resistência R0, né? A temperatura T0, e aí ele te dá o alfa aqui, né? E o erro do alfa, te dá a tolerância aí, né? Mais ou menos 2%, mais ou menos 5%. E aqui também, né, 20 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius, e a temperatura até zero também. Então, como é que a gente calcula R, né, e a sua com sua incerteza relativa, né? Então, a gente vai ter que calcular a incerteza de todos aqui, combinar e achar, né, toda aquela variação baseada nessa equação também. Então, aqui a gente só vai ter mais variáveis, né? Aqui a gente vai ter a variação da temperatura, do alfa, né, e das temperaturas T0, T e T e assim por diante, né, e da resistência real zero também. Então a gente tem que fazer todas as variações, tá? Para cada uma dessas variáveis, tá? Que são quatro. Ou os T4, né, gradientes aqui, né, para fazer a forma. Bom, então qual é o esquema que acaba acontecendo, né? Porque a incerteza ela pode acabar se expandindo, né? Ou seja, vai ter uma incerteza expandida e vai poder ocorrer, né, um fator de expansão. Então, apesar da incerteza combinada ser universalmente usada, né, para expressar essas incertezas, né? O resultado de uma medição, a gente também tem alguns outros, né, tipos de aplicações, como a área da saúde ou da segurança, e a gente precisa dispor de uma medida de incerteza que englobe uma fração apreciável dos valores que são atribuíveis a um mensurando, né? Então, é usada a incerteza expandida, U, né, que é igual à incerteza padrão combinada, né, a UC, que a gente acabou de aprender a calcular, multiplicada por um fator de expansão. Então a gente acaba tendo, né, esse tipo de equação para incerteza expandida, né? E assim como a gente pode ter y, né, um nível de confiança que assume o valor do intervalo, né? A gente tem um y mais ou menos, né, o valor da nossa incerteza expandida. A gente vai especificando uma incerteza de medida, ou seja, precisão, e a gente vai ter a medida experimental mais ou menos, né, a incerteza expandida, né, que é aquela que a gente acabou de falar, né? Então, quando a gente tem, né, uma gaussiana lá definindo o erro e tal, a gente vai ter aquele valor, né, o z lá como sendo o centro, e mais ou menos, né, a gente vai ter esses fatores de cobertura, ou seja, tem uma variação, né, do K, né, que é o nosso fator de expansão, vezes a variância, que a gente tem aquele valor. Então, a gente tem que determinar o nível de confidência, né? Então, K é o fator de cobertura. Então, o grau que cresça com o valor ideal da medida se encontrado no intervalo. Então, a quantidade Z que apresentar uma distribuição normal com experiência um Z ali, né, o desvio padrão sigma, né, o desvio padrão sigma, o intervalo vai ser o Z mais ou menos o fator de cobertura vezes esse desvio, né? Então a gente abraça alguns valores, né, que a gente já conhece lá da tabela, né, desse tipo de distribuição, né, para o nível de confiança, e a gente vai ter para 60 e tantos por cento 1, né, para 90% 1,645, para 90% a gente vai ter 2, né, para 99% a gente vai ter 2, isso aqui. E quando a gente estiver falando de 99,73%, a gente tem o K igual a 3. Então, respectivamente, tem que considerar os graus de liberdade tendendo para infinito, né? E outras distribuições vão ter valores diferentes de K, tá? Então, essa aqui é por causa da gaussiana, tá? Então, como é que funciona, né? Então, um exemplo, a gente vai ter um condicionador de sinal, dado uma entrada x, ele vai fazer ampliação, amplificação, né, de x, vai fazer 2x, como a saída y1 aqui,
Só que nessa saída vai ter aqui uma variável expor, ou seja, vai ser injetado algum erro, né, um erro 1 aí, e a gente vai ter aqui na saída o x1. Então, o x1 vai ser, né, a soma dessas duas vezes x aqui, mais o erro. Tá? Então, dando de entrada a um outro condicionador de sinal, a gente faz uma amplificação de 10 vezes, mas subtrai 3. Então, esse y aqui, né, de saída, ele vai ser 10 vezes o x1, né, e o x1 era 2 vezes x mais z, então o x1 era 2x mais z, e ainda menos 3, então menos 3 fora do parênteses aqui. Então, né, se a gente está usando uma distribuição normal em nível de confiança, né, de confidência de x é 99,73%, né, os graus de liberdade são infinitos, a gente tem que saber, né, que K é 3. Né? Então, o que acaba acontecendo? A gente vai pegar o 2 aqui, que é a tolerância, e dividir por aquele valor 3, né, e vai achar 0,66, o valor de UX. Tá? Então, a ideia principal é essa. E depois a gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa para esse grau de confidência aqui, de 95,45, ou seja, 95,45 é terceiro. Então, 1, 2, 3 é 2. É isso. É 2. E aí, então, a gente vai pegar a variação aqui e dividir por 2. Né? Então, o U do erro é 1/2, ou seja, 0,5. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer aquela fórmula da incerteza combinada. Né? Então, a incerteza combinada ao quadrado é a variação de y em relação a x e ao quadrado, e a variação de y em relação ao erro é o de r ao quadrado. Né? Então, tranquilamente, a gente vai fazer o quê? Qual é a variação nessa equação aqui? Né? Que é 20x mais 10z menos 3, né? Se for fazer a distributiva aqui, né? Qual é a variação de y em relação a x? Então, a gente vê que, né, se a gente fazer a derivada primeira em relação a x, vai sobrar aqui 20, né? Porque a única variável que tem x aqui é essa. Então, né, derivou a primeira vez sobre 20. Então, veio 20 para cá. Qual é o x? O x a gente acabou de calcular aqui. Então, é 0,66. Bota tudo isso ao quadrado. Faz a mesma coisa ao contrário, né? Qual é a variação de y em relação ao erro aqui, né? Então, qual é a variável que tem em relação ao erro? A gente tem 10z aqui, né? Então, vai dar 10. E qual é a variação do erro? A variação do erro é essa aqui, né? O de 0,5. Então, 0,5 ao quadrado. Então, somando tudo isso aqui, né? Vai ter 202, né? Tirando a raiz quadrada, a gente acha 14,2. Então, né, o nosso desvio, né, da incerteza combinada aqui é 14,2. Então, a gente vai multiplicar pelo fator de expansão. Então, porque né, o U é mais ou menos K, U de C. Então, a gente, né, vai multiplicar esses dois valores, vai obter, né, aproximadamente 42. Né? O meu Y, né, minha saída, né, é 20x. Tá? A gente tem aqui 20x mais 10z. Né? Só que a gente vai pensar que o nosso erro, né, ele vai ser o máximo, no pior caso, aí vai ser 5, né? Então, o que acaba acontecendo? Em 5, né? Ele vai ir para 50 aqui. E o menos 3 vai fazer com que seja 47. Então, lá a gente tem 20x mais 47, mais ou menos a nossa incerteza combinada, né? Que é 42. Ou seja, a gente fez a medição da incerteza causada, né, tanto pelo x quanto pelo y, né, e fez a associação combinada e obteve a nossa saída de resposta. Então, repare que as nossas funções de transferência, né, de cada um desses condicionadores de sinal, eles influenciam no resultado final aqui, né, da nossa
incerteza combinada, né? E por tabela também acaba, né, afetando a nossa incerteza expandida, né? Então acaba acontecendo que essa incerteza expandida ela é tanto a combinada quanto a expandida, né? Que ainda leva o fator de multiplicação aqui, né? Fator de expansão vão ser alteradas de acordo com essas funções de transferência aqui, né? E ainda a gente deu sorte, né, que o erro aqui também não varia, né, ao longo de x, mas poderia acontecer também. Então, nesse caso aí, né, a gente teve uma incerteza que se propagou uniformemente, né, ao longo de um intervalo. Então, a gente tinha uma reta aqui da função de transferência, então a gente continuou tendo uma incerteza variando para cima ou para baixo de um valor fixo, né? Mas isso pode ocorrer de forma diferente, né? Se o condicionador de sinal ali tiver, né, um erro que também é alterado com x, né? Ou é amplificado de x vezes, né? Então, quando a gente tem um erro que é amplificado em relação a x, a gente vai acabar tendo, né, uma amplificação também de forma combinada, né? E aí a gente vai ter que calcular, né, de acordo com a distribuição normal. Então, a gente faz aqui o cálculo é, do caso da variação de x aqui, da incerteza de x, e da caso da incerteza do erro, né? Então, a gente pega aquele fator lá, que é o 0,95, divide por 2, então 0,4 dividido por 2 é 0,02, 3,2 aqui, que é a variação dividida por 2 dá 1,6, né? Então, a gente sabe que esses usos aqui vão ser 0,2 e 1,6, porém a gente tem que fazer a integral parcial, aqui, a derivada parcial, perdão, a gente tem que fazer aqui a derivada parcial dessa equação em relação a x e dessa equação em relação a e, né? Então, quando a gente faz em relação a x aqui dá 2e, né? Ou seja, dá 2 vezes e o máximo, 2 vezes 10. E quando a gente faz em relação a e, vai dar 2x, ou seja, 2 vezes o valor máximo de x, né? Então, vai dar 2x de m aqui, né? Porque não foi definido qual é o valor de x de m. Então, temos 2x de m. E aí, a nossa equação, né, vai ser dada em relação a x, né? E quando a gente tirar a raiz quadrada disso, né, para achar, a gente vai ter essa variação aqui, né, multiplicada ainda pelo fator de confidência lá que dá o fator de expansão como sendo 3, né, para esse grau de confidência. Então a gente tem que pegar o valor, né, que é 20xm aqui, mais todo o nosso erro, né, todo o nosso erro não, toda a nossa variância, a nossa incerteza expandida aqui, né, a nossa incerteza. Pegar todo o valor de x aqui, mais ou menos o valor da incerteza expandida aqui pelo fator, né? Então, essa é a ideia. Calculamos, né, com a incerteza desse condicionador de sinal, só que reparem que isso vai fazer com que a variação mude de acordo com a parte do intervalo que está sendo medida, né? Então, a gente continua tendo aquela reta lá e o nosso fator de expansão que vai aumentando. Ou seja, tem esse problema aí. Então, a gente vê que a incerteza se propaga, né, de um estágio para o outro, né, do sistema de medição, né, e a função de transferência, ela afeta, né, a incerteza em cada estágio, né, ou seja, cada circuito que a gente bota lá para condicionar o sinal, né, ele vai ter o erro dele que vai ser combinado com, né, ele vai ter a incerteza dele com o que vai ser combinado com a incerteza, né, daquilo que está medindo. Então, a gente vai acabar podendo causar, né, uma expansão, né, da incerteza em cascata, né? Então a gente vai ter, né, uma incerteza aqui, outra incerteza ali, e aí a gente vai ter incerteza total combinada, expandida de acordo com aqueles fatores de expansão lá. Então isso é muito perigoso, né, pessoal? A gente tem que pensar que sempre a gente vai colocar condicionadores de sinal, a gente tem que pensar nos melhores componentes possíveis, né? Melhores componentes para evitar que esses erros se propaguem, se ampliem, né? Se amplifiquem. E a ideia principal é que no instrumento de instrumentação, né? No caso de instrumentação industrial, isso não ocorra, né? Ocorra da menor forma possível, né? A gente tenha incertezas cada vez menores, né? Então, agora a gente vai começar a falar, né, dos experimentos como um todo,
E a gente precisa determinar o tamanho da amostra. A gente precisa saber quantas amostras a gente tem que fazer em um determinado experimento, né? Quantos ensaios de amostragem, né? Como é que a gente vai garantir um bom significado estatístico dos meus dados coletados, né? Então, a resposta, né, para essa pergunta é que depende do tipo de experimento, depende do planejamento estatístico do experimento, também depende dos parâmetros, né, ou quais são os efeitos que ocorrem, e do erro padrão, né, que esses efeitos causam, né, dependente da variabilidade intrínseca, né, do experimento e da exatidão no experimento, né, e do tamanho da amostra. Então, se a gente quiser mais detalhes, a gente pode consultar livros de estatística, né, e usar as curvas de OC e essa ideia aqui da nossa aula é fazer uma apresentação de um método bem simplificado, né, pessoal? Um método mais tranquilo de utilizar. Então, essas definições são dadas, né, no livro, né, e o intervalo de confiança por uma média, né, N é dada por média N mais ou menos 8. Né? Então, sendo que o erro é daquela forma, né? Então, Z sobre 2 vezes, né, o desvio dividido por raiz de N, né, o erro máximo. Então, aquilo ali é a forma. Então, como é que a gente define o tamanho da amostra, né? Qual é o número de quantidade de ensaios N que a gente tem que utilizar, né? Então, a gente tem que pensar de duas formas, né? Há casos em que a gente espera que N seja um valor grande, ou seja, maior que N, 30 amostras, no caso, né? E aí a amostragem vai ser feita de forma aleatória. Então, como é que é o cálculo, né? Então, a gente sabe que N é Z sobre 2A ali sobre A sobre 2 vezes desvio, dividido pelo erro máximo, né, elevado ao quadrado. Então, no caso da distribuição normal, né, a gente pode utilizar ela para definir um intervalo de confiança. Então, a gente tem um nível de confiança que, na média, encontra-se nesse intervalo. Né? E aí a gente tem, quando tem um número pequeno de amostras, tá? A gente pode usar essa fórmula aqui. A gente tem S divididos por raiz de N, né? Vezes até A, né, como sendo o erro, né? Então aí fica um pouco diferente, né, o resultado aqui da fórmula. Então, e aí a distribuição T é utilizada. Então, como é que funciona, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, a gente quer determinar o tamanho da amostra considerando o experimento onde a gente quer, né, uma média, então, um processo com erro máximo de 8 e assumindo um intervalo de confiança de 95%, né? Então, pela tabela lá, né, a gente vê que 95% é o 1,96, né? Então, como a gente faz esse cálculo? Então, a gente tem, né, o Z é 1,96, né, e o erro máximo é 8. Então, a gente tem que calcular, né? E para calcular esse desvio padrão, né, já que ele é desconhecido, a gente tem que fazer alguns ensaios, né? Então, não tem o que fazer. Então, realizar algumas medições aleatórias e determinar o desvio aproximado, né? Então, a gente tem que pegar umas 10 medições aí, fazer uma média aritmética e fazer a medição do desvio padrão. Então, como é que faz a média, né? Pega todos esses valores, faz a média, né? E a gente tem que fazer o cálculo do desvio, né? Então, o cálculo do desvio é os valores menos a média elevado ao quadrado, né? Dividido por n menos 1 raiz. Então, a gente achou S de aproximadamente 26,4, né? Então, na hora de colocar, né, a gente tem o valor de Z, né, de alfa sobre 2, então, que é o Z é 1,96, né? Então, é o nosso valor, vezes o nosso desvio aqui, né, que foi calculado, dividido pelo erro máximo, né? Então, a gente tem que o número de amostras deu aproximadamente 41,83, então a gente arredonda para cima, né? Então, a gente vai ter que fazer 42 amostras aproximadamente. Então, reparem que para obter esse valor aqui de desvio, a gente teve que fazer algumas medições, né, pessoal? Então, tem que fazer algumas medições aí para conseguir determinar o valor de demo, tá? Bom, por isso, essa aula ficou por aqui, né? Então, para definir isso, e eu acho que eu vou fazer uma aula complementar explicando o nosso primeiro projeto de experimento, só que eu queria que vocês tivessem uma ideia, né, de como fazer os experimentos, como calcular as incertezas, né, incertezas combinadas, e assim por diante.
Era isso, pessoal.